Saudações, futuro soldado combatente da PMPE. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta super aula de Direito Constitucional, primeira rodada de questões, tema nacionalidade. Você sabe que uma das atitudes a ser tomada na preparação para provas de concursos é se familiarizar com o modelo de questões explorado pela banca examinadora que organizará o seu concurso. No nosso caso, a banca é o Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco. É uma banca que trabalha com questões de múltipla escolha. Geralmente ela apresenta 4 assertivas, 4 afirmativas e pede para que o candidato encontre a alternativa que contém as assertivas, as afirmativas corretas. Geralmente é assim. O fato é que essa banca, por ser uma banca regional, não possui muitas questões disponíveis, mas isso não é problema para a gente. Na preparação dos meus alunos, eu utilizo várias questões de uma banca muito famosa, cuja abordagem muito se assemelha à banca da PMPE. Estou falando da FCC, a Fundação Carlos Chagas. Em alguns casos, o modelo de questão é idêntico ao da banca da PMPE. Nesta primeira rodada, resolveremos as questões concernentes ao tema nacionalidade. Esta é a primeira rodada de questões do tema nacionalidade da minha turma de isolada de Direito Constitucional para a PMPE 2018. Este conteúdo é para os meus alunos que já estudaram comigo a teoria completa desse tema. Mas, se por acaso você que me assiste ainda não é o meu aluno e de repente teve acesso a esse vídeo, assista a si mesmo. Certamente as informações aqui ministradas farão a diferença na sua preparação, mesmo que esteja começando do zero. O conteúdo deste vídeo cai como luva, tanto para aqueles que já estão avançados em seus estudos, quanto para aqueles que estão dando os primeiros passos. Qualquer dúvida que você tiver, basta deixar nos comentários deste vídeo, eu responderei, tudo bem? Primeira questão. São brasileiros natos? Alternativa A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país. Pessoal, o Brasil adota como regra o ius soli, o direito do solo, também chamado de vínculo de territorialidade, segundo o qual, nasceu em território brasileiro, será brasileiro nato, ainda que os pais sejam estrangeiros. Porém, se os pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço de seu país, a criança não será brasileiro nato. O inciso 1 do artigo 12 da Constituição, a linha A, diz o seguinte: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Japonês casado com italiana está no Brasil a serviço do Japão. E aqui no Brasil, o casal de estrangeiros teve seu filho. A criança será brasileira? Não. Pois o pai e a mãe são estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço de seu país. Logo, a alternativa A está errada. Alternativa B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Queridos alunos, a Constituição de 88 traz 3 casos de nacionalidade originária, também chamada de nacionalidade primária. Lembrando que nacionalidade primária, também chamada de nacionalidade originária, remete aos brasileiros natos, que é diferente da nacionalidade derivada, também chamada de secundária. A nacionalidade derivada, por sua vez, nos remete aos brasileiros naturalizados. Nesse momento, estou considerando tão somente os casos dos brasileiros natos. A Constituição apresenta 3 casos de nacionalidade originária. A linha A, inciso 1,
do artigo 12. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, conforme já foi mencionado nos comentários da alternativa anterior. Nasceu em território brasileiro, será brasileiro nato, ainda que os pais sejam estrangeiros. Porém, se os pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço de seu país, a criança não será brasileira nata. Esta é a primeira hipótese. Segunda hipótese de nacionalidade originária. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nessa hipótese da linha B, temos um pai ou uma mãe brasileiro que está no estrangeiro a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil, a exemplo de um diplomata brasileiro. Se esse pai ou essa mãe que está no estrangeiro a serviço do Brasil e lá tem um filho, esta criança é brasileiro nato. Aqui já não se trata do direito do solo, aqui se trata do ius sanguinis, o direito do sangue. Chama a sua atenção para o fato de que, no caso da linha B, é suficiente que um dos pais seja brasileiro e esteja a serviço do Brasil. Não é necessário que os dois, o pai e a mãe, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Por isso, a alternativa B está errada. Leia comigo novamente. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. A alternativa B está também errada. A expressão desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil prejudicou o enunciado. Reitero, é suficiente que um dos pais seja brasileiro e que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não precisa ser os dois, tudo bem? Alternativa C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, quando completarem 21 anos, pela nacionalidade brasileira. A alternativa C nos remete à terceira hipótese de nacionalidade originária. Leia comigo a linha C do inciso 1º do artigo 12. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O que nós temos aqui? A criança nasce no estrangeiro, o pai ou a mãe é brasileiro e não está a serviço da República Federativa do Brasil. Em tese, por esse motivo, a criança não seria brasileira nata, já que o pai ou a mãe brasileiro está no estrangeiro, mas não está a serviço da República Federativa do Brasil. Porém, nada impede que o pai ou a mãe brasileiro, lá no exterior, se dirija a uma repartição brasileira e registre a criança. Se assim se suceder, esta criança será brasileira nata. Mesmo que tenha nascido no estrangeiro, e mesmo que o pai ou a mãe brasileiro não esteja a serviço do Brasil, a criança, ao ser registrada em repartição brasileira competente lá no exterior, será, para todos os efeitos, brasileiro nato. O registro da criança em repartição brasileira competente lá no exterior é suficiente para que a criança seja considerada brasileira nata. Mas, professor, e se o pai ou a mãe brasileiro, que não está a serviço do Brasil,
tem o filho no exterior e não registra a criança em repartição brasileira competente. Olha só, mesmo nessas circunstâncias, é possível sim que a criança se torne brasileiro nato, desde que o filho venha morar no Brasil e, após atingida a maioridade, opte pela nacionalidade brasileira. Pessoal, isso tem nome, isso cai bastante em prova, isso se chama nacionalidade potestativa. Aposto uma questão dessa hipótese na sua prova. No curso teórico, eu apresento os fundamentos dessa hipótese interessantíssima de nacionalidade primária, que não estava no texto original da Constituição, é resultado da emenda 54 de 2007. Leiamos novamente a alternativa C do enunciado da questão. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, quando completarem 21 anos, aqui está o erro, não é 21 anos, é após atingida a maioridade, que no caso do Brasil se dá a partir dos 18 anos. Logo, a alternativa C está errada. A alternativa D são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. A alternativa D nos remete às hipóteses de naturalização, às hipóteses de nacionalidade secundária, nacionalidade derivada. Revisemos aqui as duas hipóteses de naturalização previstas na Constituição Federal. Chama a sua atenção para o seguinte: nada impede que a legislação infraconstitucional estabeleça novos casos de nacionalidade derivada. Na Constituição de 88, estão apenas duas hipóteses, as alíneas A e B do inciso 2 do artigo 12. Mas nada impede que lei estabeleça novas hipóteses de nacionalidade derivada, tudo bem? Leia comigo, são brasileiros naturalizados. A linha A, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Esta expressão destacada torna possível o que eu acabei de afirmar. Nada impede que o Congresso Nacional edite uma lei estabelecendo nova hipótese de nacionalidade derivada. São brasileiros naturalizados o que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Imediatamente em seguida, no mesmo enunciado da linha A Constituição apresenta a primeira hipótese de nacionalidade derivada. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Temos aí na linha A 3 requisitos para a naturalização. O indivíduo é originário de país de língua portuguesa, reside no Brasil por pelo menos 1 ano ininterrupto e possui idoneidade moral. Se o indivíduo possui esses 3 requisitos, então ele poderá se naturalizar brasileiro. Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique são exemplos de países de língua portuguesa. A idoneidade moral remete a qualidades que recomendam o indivíduo à consideração pública. Idoneidade moral é o bom conceito que se tem de alguma pessoa. Do ponto de vista jurídico, esse requisito se avalia a partir do histórico do indivíduo de cumprimento de normas e padrões legais.
A idoneidade moral é resultado de uma imagem ilibada, tornando o indivíduo merecedor de crédito, merecedor de respeito. Observados esses três requisitos, temos a primeira hipótese de nacionalidade derivada. Em seguida, nós temos a linha B. Leia comigo. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Temos aí na linha B os seguintes requisitos: estrangeiros de qualquer nacionalidade residem no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, não foram condenados no âmbito penal, não cometeram crimes, e desde que requeiram a nacionalidade brasileira, ou seja, a naturalização prevista na linha B não é automática. É necessário que o indivíduo se dirija ao poder público e requeira a nacionalidade brasileira. Lembrando que na linha A nós temos a nacionalidade derivada ordinária. E na linha B nós temos a nacionalidade derivada extraordinária. Leamos novamente a alternativa D da primeira questão. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos ininterruptos? Não, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. A alternativa D está errada, são mais de 15 anos e não 5, como diz a questão. Última alternativa, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. A alternativa é o nosso gabarito. Questão de número 2. Filho de pai estrangeiro e mãe brasileira, nascido durante período em que sua mãe prestava serviços para uma empresa multinacional no exterior e sem registro de seu nascimento em repartição brasileira, Jacques passou a morar no Brasil aos 21 anos de idade, tendo então feito a opção pela nacionalidade brasileira, homologada por juiz federal. 6 anos mais tarde, contudo, foi requerida sua extradição por governo estrangeiro, em virtude de ter sido condenado à prisão perpétua por seu envolvimento, 1 ano antes de sua vinda ao país, em crime de homicídio. O requerente, no caso, é governo de país com o qual o Brasil mantém tratado de extradição. Bem, consideremos então as informações do enunciado. Primeiro, Jacques nasceu no exterior. É filho de pai estrangeiro com mãe brasileira. A mãe brasileira não está a serviço da República Federativa do Brasil, não estava a serviço do Brasil, mas sim a serviço de uma empresa multinacional. O enunciado também afirma que a mãe não registrou Jacques em repartição brasileira competente. Lembro a você que se a mãe, que é brasileira, se dirigisse à repartição brasileira lá no exterior e registrasse o filho, Jacques seria brasileiro nato. É a hipótese da linha C do inciso 1º do artigo 12, conforme já havíamos discutido. Mas não foi isso que aconteceu aqui. A mãe brasileira que está no exterior e não está a serviço do Brasil não registrou o filho.
e Jacques passou a morar no Brasil, ocasião em que fez a opção pela nacionalidade brasileira, homologada aí pelo juiz federal. Ocorre que 6 anos mais tarde foi requerida sua extradição por governo estrangeiro, em virtude de ter sido condenado à prisão perpétua por seu envolvimento 1 ano antes de sua vinda ao país em crime de homicídio. O requerente, isto é, o governo estrangeiro, que solicitou a extradição de Jacques, mantém tratado de extradição com o Brasil. Bom, diante desses elementos, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo, Jacques, alternativa A, obteve irregularmente a nacionalidade brasileira, já que não observados os requisitos de tempo mínimo de 15 anos ininterruptos de residência no país e inexistência de condenação criminal, não havendo óbice, isto é, não havendo obstáculo, sob esse aspecto para ser extraditado. Veja bem, a alternativa A está errada. Jacques obteve regularmente a nacionalidade brasileira. É hipótese de nacionalidade potestativa. Se a criança nasce no exterior, é filho de pai ou mãe brasileiro e não é registrada em repartição brasileira competente lá no exterior, ao vir morar no Brasil, ao vir residir no Brasil, poderá, após atingir a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Nacionalidade potestativa. Cai muito em prova, pessoal. Portanto, Jacques é brasileiro nato. Obteve regularmente a sua nacionalidade. A alternativa A está errada. A alternativa B, obteve irregularmente a nacionalidade brasileira. Errada também. Os mesmos comentários da alternativa anterior são válidos aqui. Jacques é brasileiro nato e obteve a nacionalidade brasileira regularmente. Alternativa C, Jacques é considerado brasileiro nato, razão pela qual não poderá ser extraditado. Não poderá ser concedida a sua extradição. Exatamente é o nosso gabarito. Jacques é brasileiro nato e brasileiros natos jamais poderão ser extraditados. Vimos isso no curso regular. Brasileiros natos, em hipótese alguma, poderão ser extraditados. A alternativa C é o gabarito da questão de número 2. A alternativa D, Jacques é considerado brasileiro naturalizado. Errada. Nacionalidade potestativa é hipótese de nacionalidade originária. É hipótese de nacionalidade primária. Logo, Jacques é brasileiro nato. A alternativa é, poderá ser extraditado. Não, está errado. Não poderá ser extraditado. Brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Gabarito da questão 2, alternativa C. Questão de número 3. Nuno e Manuel são 2 jovens adultos de nacionalidade originária portuguesa, que fixaram residência no Brasil e, após cumpridos os requisitos pertinentes, adquiriram a nacionalidade brasileira. Nuno almeja um dia tornar-se ministro do Supremo Tribunal Federal e Manuel seguir a carreira diplomática a serviço da República Federativa do Brasil, não possuindo qualquer dos dois a intenção de voltar a seu país de origem. Considerados estes elementos à luz da Constituição Federal, a alternativa A. Ambos poderão exercer os cargos pretendidos, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros na legislação portuguesa. A alternativa A está errada, uma vez que estes cargos, ministro do Supremo Tribunal Federal e membros de carreira diplomática, são cargos privativos de brasileiros natos. Nuno e Manuel
são jovens adultos de nacionalidade derivada, são brasileiros naturalizados, logo não podem ocupar estes cargos. A alternativa A está errada. Vejamos a alternativa B. Ambos poderão exercer os cargos pretendidos, pois estes podem ser ocupados tanto por brasileiros natos quanto por brasileiros naturalizados. A alternativa B está errada. Ministro do Supremo Tribunal Federal, membros de carreira diplomática são cargos privativos de brasileiros natos. Alternativa C. Nuno poderá exercer o cargo pretendido. Errado, né? Nenhum deles poderá exercer o cargo pretendido. Logo, a alternativa C está também errada. Alternativa D. Nuno não poderá exercer o cargo pretendido, por ser privativo de brasileiro nato. Restrição essa que não se aplica aos cargos de carreira diplomática, podendo Manuel vir a exercê-los. Tanto o cargo de ministro do STF quanto o cargo de carreira diplomática são privativos de brasileiros natos. A alternativa D também está eliminada. Temos aí a última alternativa, a E. Nenhum dos dois poderá exercer os cargos pretendidos por serem privativos de brasileiros natos. A alternativa E é o gabarito da questão de número 3. Vamos revisar os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente da República e sua linha sucessória. Quem sucede o presidente da República em caso de vacância? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a Constituição determina que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam brasileiros natos, não apenas o presidente do STF. Uma vez que qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal podem exercer a presidência do STF, logo os 11, todos, devem ser natos também. Em seguida nós temos o oficial das Forças Armadas, membros da carreira diplomática e ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas. Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. Quais são as observações pertinentes? Brasileiro naturalizado pode ser deputado? Pode. Só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. O mesmo em relação ao Senado. Brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. Só não pode ocupar o cargo de presidente do Senado. Em relação aos ministérios, guarde que somente há restrição para o Ministério da Defesa. O ministro das Relações Exteriores, por exemplo, pode ser brasileiro naturalizado. A Constituição não proíbe. A Constituição se refere tão somente ao Ministério da Defesa. Portanto, cuidado com pegadinhas de prova. Questão de número 4. Fiona e Gael são irmãos, filhos de pai e mãe estrangeiros que há muitos anos fixaram residência no Brasil. Fiona é a primogênita, 7 anos mais velha que o irmão. Nasceu em Portugal, mas se naturalizou brasileira. Gael, o caçula, nasceu em terras brasileiras. No dia de seu aniversário de 30 anos, Gael anunciou seu desejo de candidatar-se ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018 e de ter a sua irmã como vice. Fiona, entretanto,
disse que pretende candidatar-se a governadora do estado em que residem. Considerando apenas as informações fornecidas, presentes os demais requisitos, à luz da Constituição Federal, Gael, veja bem, vamos primeiro organizar as informações do enunciado. Nós temos aí dois irmãos, Fiona e Gael. Fiona é brasileira naturalizada. Gael é brasileiro nato, pois nasceu em terras brasileiras. Os pais são estrangeiros e o enunciado não fala nada no sentido de os pais estarem a serviço de país estrangeiro. Portanto, aplica-se o critério do solo, ius soli. Nasceu em território brasileiro, será brasileiro, ainda que os pais sejam estrangeiros. Então, nós temos Fiona, brasileira naturalizada, e Gael, brasileiro nato. Vejamos, pois, as alternativas. Alternativa A. Gael poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República. Fiona não poderá candidatar-se ao de vice-presidente da República, mas poderá candidatar-se ao de governadora do estado. Veja bem, embora Gael seja brasileiro nato, ele não poderá se candidatar a cargo de presidente da República. Conforme vimos na aula de Direitos Políticos, a Constituição Federal exige idade mínima de 35 anos para o cargo de presidente da República. Agora, a rigor, tecnicamente falando, ele até poderia se candidatar, né? Já que, conforme vimos na aula teórica, a comprovação de idade mínima, em regra, se observa na ocasião da posse. Então, ele poderia sim se candidatar, em tese, né? Tecnicamente falando. O que não poderia era assumir o cargo, exercer o cargo. Em relação a Fiona, de fato, ela não poderia se candidatar ao cargo de vice, já que ela é brasileira naturalizada e cargo de vice é cargo privativo de brasileiro nato. Não há nenhum impedimento para que a Fiona se candidate ao cargo de governador do estado. Vamos procurar uma alternativa inquestionavelmente errada. Vejamos a alternativa B. Gael não poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República. Fiona poderá candidatar-se tanto ao cargo de vice-presidente da República quanto ao de governadora do estado. Fiona não pode se candidatar ao cargo de vice, somente ao cargo de governador. A B está eliminada. Alternativa C. Gael não poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República. Fiona não poderá candidatar-se ao cargo de vice-presidente da República, tampouco ao de governadora do estado. A alternativa C está errada. Não há impedimento para que a Fiona, brasileira naturalizada, se candidate ao cargo de governadora do estado. A alternativa C está errada. Vejamos a D. Gael não poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República. Fiona não poderá candidatar-se ao cargo de vice-presidente da República, mas poderá candidatar-se ao de governadora do estado. Olha só, se não for para brigar com a banca, o nosso gabarito é a letra D de dado. O adequado, tecnicamente falando, seria afirmar que Gael não poderia exercer o cargo de presidente. Afirmar que ele não poderia se candidatar ao cargo de presidente é tecnicamente errado. Há jurisprudência no sentido de que a comprovação de idade mínima para cargos eletivos se dá na ocasião da posse, exceto o cargo de vereador, para o qual a comprovação da idade se dá por ocasião do registro de candidatura. Nesse sentido, do ponto de vista jurídico, não há impedimento para que ele, Gael, se candidate ao cargo de presidente, que ele não pode assumir. Nesse sentido, haveria sim possibilidade de recurso contra essa questão. O gabarito definitivo da banca foi mesmo a alternativa D de dado. Vejamos a alternativa E. Poderá candidatar-se ao cargo de presidente da República, Gael. Fiona, por sua vez, poderá candidatar-se tanto ao cargo de vice quanto ao de governadora. Em relação ao cargo de vice-presidente da República, você já sabe que Fiona não pode, pois ela é brasileira naturalizada. Em que pese
haver possibilidade de recursos contra essa questão, gabarito definitivo, letra D de dado. Se você tiver dúvidas, deixa aí no comentário que eu respondo, tá bom? Questão de número 5. Indivíduo originário de país asiático requereu e obteve a nacionalidade brasileira em 2010, 15 anos depois de ter fixado e mantido ininterruptamente residência no país. Temos aqui a segunda hipótese de nacionalidade derivada prevista na Constituição, a nacionalidade derivada extraordinária. Foi condenado no exterior pelo seu comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes praticado no ano de 2012, por sentença criminal que transitou em julgado em 2017, tendo sido então requerida a sua extradição. Nessa situação, à luz da Constituição Federal, o indivíduo em questão é considerado alternativa A, brasileiro nato. Errado. Este indivíduo é brasileiro naturalizado. Alternativa B, estrangeiro. Está errada. Não é estrangeiro, é brasileiro naturalizado. Alternativa C, brasileiro naturalizado, que pode ser extraditado em virtude da natureza da atividade em que comprovado seu envolvimento, bem como ter sua naturalização cancelada por decisão judicial, acaso o crime pelo qual foi condenado constitua atividade nociva ao interesse nacional, hipótese em que perderá seus direitos políticos após o respectivo trânsito em julgado. Veja bem, uma só questão exige de você conhecimentos acerca dessa hipótese de naturalização, a qual já discutimos, a naturalização extraordinária, exige conhecimento acerca das hipóteses de extradição de brasileiro naturalizado e exige conhecimento acerca das hipóteses de perda dos direitos políticos. Em relação às hipóteses de extradição, nós temos o inciso 51 do artigo 5º da Constituição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, drogas semelhantes, na forma da lei. O brasileiro nato jamais será extraditado, sem exceção. Porém, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em duas hipóteses. Primeira hipótese, crime comum praticado antes da naturalização. Professor, o que é crime comum? Crime comum é um conceito discutido no direito penal. É um crime para o qual não se exige nenhuma qualidade especial em relação ao autor, ou mesmo em relação à vítima. O crime de homicídio, por exemplo, é crime comum. Qualquer pessoa pode figurar como homicida. Os crimes comuns se distinguem dos crimes próprios. No crime próprio, exige-se uma qualidade especial do agente, como, por exemplo, o crime de peculato. Peculato é um crime que só pode ser cometido por agente público, por funcionário público. Se o agente não for funcionário público, então não há o que se falar em peculato. Se o brasileiro naturalizado praticar crime comum antes da naturalização, então ele poderá ser extraditado. Se o crime comum for praticado após a naturalização, então ele não poderá ser extraditado. No caso específico de tráfico de drogas, não importa o momento do crime. Se o brasileiro naturalizado se envolver comprovadamente com tráfico ilícito de entorpecentes, antes ou depois da naturalização, ele poderá ser extraditado, tudo bem? Que é o caso do enunciado da questão de número 5. O indivíduo adquiriu a nacionalidade brasileira via naturalização extraordinária, 2 anos depois praticou o tráfico de drogas, motivo pelo qual teve requerida a sua extradição.
por ser brasileiro naturalizado e por ter se envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes, após a sua naturalização, então ele poderá sim ser extraditado. A alternativa C faz referência ainda a hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos. Isso já foi estudado no módulo de direitos políticos do nosso curso. Se a atividade praticada pelo brasileiro naturalizado for considerada nociva ao interesse nacional, o juiz pode determinar o cancelamento de sua naturalização via uma sentença judicial. Havendo perda da nacionalidade via sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, o indivíduo perde os seus direitos políticos. A alternativa C está, portanto, perfeita, está correta. É o nosso gabarito. Alternativa D, brasileiro nato. Não, já vimos que ele é brasileiro naturalizado. Alternativa E, brasileiro naturalizado não podendo ser extraditado. Pode ser extraditado sim. O nosso gabarito é mesmo a letra C de casa. Questão de número 6. Considere as situações abaixo. Assertiva 1. Anne e Joseph, ambos norte-americanos, decidiram sediar uma empresa no Brasil e, por essa razão, mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde nasceu seu primeiro filho, Anthony. Qual é a nacionalidade do Anthony, pessoal? Anthony é filho de pais estrangeiros norte-americanos, mas que nasceu no Brasil. Logo, Anthony é brasileiro nato. Assertiva 2. Carlos, brasileiro e diplomata, foi convocado para representar o Brasil na Itália e lá conheceu a sua esposa Valentina, italiana, com quem teve o filho Enrico, que nasceu em solo italiano. Pessoal, qual é a nacionalidade de Enrico? Enrico é brasileiro nato, pois é filho de pai brasileiro que está a serviço do Brasil, em que pese o Enrico ter nascido no exterior. Última assertiva, Johannes e Natália, ambos brasileiros, após namorarem por 8 anos, resolveram se casar e morar na Alemanha, onde Johannes possui família. E lá tiveram 2 filhos, Hans e Klaus. Ao contrário de Hans, Klaus foi registrado em repartição brasileira competente. Nessa assertiva nós temos 2 filhos de pais brasileiros que estão no estrangeiro, mas não estão a serviço do Brasil. Em tese, estas crianças não seriam brasileiras. Ocorre que os pais registraram Klaus em repartição brasileira competente. Conforme já vimos, Klaus se torna aqui brasileiro nato. Hans, por sua vez, é estrangeiro, permanece na condição de estrangeiro, pois não foi registrado. Nada impede, contudo, que Hans venha morar no Brasil e, após atingir a maioridade, opte pela nacionalidade brasileira. Muito bem, são brasileiros natos. Alternativa A. Enrico, por ser filho de brasileiro que estava na Itália a serviço do Brasil. Exatamente, o pai de Enrico é brasileiro e é diplomata. Está na Itália a serviço do Brasil. O Enrico é brasileiro nato. Até aqui a questão está correta. Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição brasileira competente. Correto, Klaus também é brasileiro nato. É a terceira assertiva, filho de pais brasileiros que estão na Alemanha, não estão a serviço do Brasil, mas registraram Klaus lá na repartição brasileira competente no exterior. Por isso, Klaus é brasileiro nato. Continuemos. Por outro lado, não são brasileiros natos. Anthony, pois apesar de ter nascido em território brasileiro, é filho de estrangeiros. Aqui está o erro da alternativa A. Anthony
é brasileiro nato. É o caso da primeira assertiva. Embora seja filho de estrangeiros norte-americanos, nasceu aqui no Brasil e os pais não estão a serviço do seu país de origem. Logo, Anthony é brasileiro nato. A alternativa A está errada. A alternativa B. São brasileiros natos. Anthony, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Exatamente. Anthony é o filho do casal de norte-americanos. Anthony nasceu no Brasil. Os pais são estrangeiros, mas nenhum deles está a serviço dos Estados Unidos. Logo, Anthony é brasileiro nato. Henrico, por ser filho de brasileiro, que estava na Itália a serviço do Brasil. Exatamente, o Henrico é o filho do diplomata, que está na Itália a serviço do Brasil. Henrico é brasileiro nato. Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição pública brasileira competente. Correto. E Hans, caso venha a residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. A alternativa B está perfeita. É, pois, o nosso gabarito. Vejamos as demais alternativas. São brasileiros natos. Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição brasileira competente. Correto. Klaus é brasileiro nato. Hans, caso venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Até aqui está correto também. Por outro lado, não são brasileiros natos Anthony. Errada a alternativa. Este é o erro da questão. Conforme vimos, Anthony é brasileiro nato. Embora filho de norte-americanos, nasceu no Brasil e nenhum dos pais está a serviço dos Estados Unidos. Alternativa D. Anthony, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Correto, o Anthony é nato. Henrico, por ser filho de brasileiro que estava na Itália a serviço do Brasil. Correto, é o filho de diplomata brasileiro. Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição pública brasileira competente, caso confirme a sua opção pela nacionalidade brasileira, mediante petição dirigida ao Ministério das Relações Exteriores. Está errado. Eu tenho enfatizado o fato de que é suficiente o registro na repartição brasileira competente para que o Klaus seja considerado brasileiro nato. Somente haveria possibilidade de opção pela nacionalidade brasileira caso o Klaus não fosse registrado em repartição brasileira competente e viesse a residir no Brasil. A opção pela nacionalidade brasileira seria possível após atingida a maioridade, que seria o caso de nacionalidade potestativa. A alternativa é, são brasileiros natos, o Anthony, por ter nascido em solo brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, correto. Klaus, por ser filho de brasileiros e ter sido registrado em repartição brasileira competente, correto. Por outro lado, não são brasileiros natos. Henrico, e aqui está o primeiro erro da alternativa E, pelo menos o primeiro erro, já que o Henrico é filho de diplomata brasileiro. Portanto, o nosso gabarito é mesmo a alternativa B de bola. É assim que se prepara para a prova de concurso público, pessoal. Resolução de muitas questões exaustivamente. Questão de número 7. Sobre o tema da nacionalidade na Constituição Federal de 88, é correto afirmar. O enunciado pede a alternativa correta. Vejamos a primeira alternativa. Aos portugueses com residência permanente no país, ainda que não houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. A banca traz aqui a figura do português equiparado,
que é o indivíduo que mantém a nacionalidade portuguesa, mas por residir no Brasil, decide exercer os direitos políticos do brasileiro. Isso é possível? Sim, é possível. Será possível se Portugal viabilizar o exercício de direitos políticos aos brasileiros que lá se encontrarem. Havendo reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos aos portugueses residentes no Brasil os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados. A alternativa está errada, pois deve haver reciprocidade. O mesmo tratamento dado ao português aqui no Brasil deve ser também outorgado ao brasileiro que em Portugal se encontrar. Vejamos a alternativa B. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 5 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Está errada a alternativa, pois são exigidos mais de 15 anos ininterruptos e não 5, como diz o enunciado. Logo, a B está eliminada. A alternativa C é privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Errada. Não é ministro do STJ, e sim ministro do STF. A alternativa C está errada. D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Exatamente, já discutimos isso. A letra D de dado é o nosso gabarito. Vejamos a última alternativa. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes estejam a serviço de seu país. O final da alternativa é prejudicou o enunciado. Se os pais estiverem a serviço de seu país, a criança não será brasileira nata. Questão de número 7, gabarito letra D de dado. Questão de número 8. Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado. Brilhante advogado com 6 livros publicados e mais de 15 anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal, Cravo Carvalho poderá ocupar o cargo de alternativa A, Ministro de Estado da Defesa. Errada a alternativa. Cravo Carvalho é brasileiro naturalizado e o cargo de Ministro de Estado da Defesa é privativo de brasileiro nato. Alternativa B de bola. Oficial das Forças Armadas? Também não. Oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal? Também não. Ministro do STF é privativo de brasileiro nato. D. Ministro do STJ? Ok. Não há nenhum impedimento para a ocupação por brasileiro naturalizado no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. É, portanto, o nosso gabarito. A alternativa é presidente do Senado Federal. Brasileiro naturalizado não pode ser presidente do Senado Federal. Pode ser senador? Pode, só não pode ser presidente do Senado. Questão de número 8, alternativa D, gabarito. Penúltima questão. Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal Brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim, constatou que, dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que, alternativa A, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes ou depois da naturalização. Errada. Somente haverá extradição de brasileiro naturalizado por crime comum
se o crime comum tiver sido praticado antes da naturalização. Vejamos a B. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da Carta Magna. Mais uma alternativa errada, pois não se extradita qualquer brasileiro. Brasileiros natos jamais serão extraditados. C de casa. A extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Pessoal, não se extradita qualquer brasileiro. Brasileiro nato jamais será extraditado. Alternativa D. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo, exceto, o naturalizado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, até aqui correto, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Exatamente, a lei vai dizer que é a qualquer tempo antes ou depois da naturalização. Havendo comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, antes ou depois da naturalização, a qualquer tempo, poderá haver a extradição de brasileiro naturalizado. D é o nosso gabarito. A alternativa é a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, está errada pelos mesmos motivos das alternativas anteriores. Brasileiro nato jamais será extraditado. Nosso gabarito é mesmo a letra D de dado, questão número 9. Última questão, considere as situações abaixo. Veja, esse enunciado é típico da banca da PMPE, sendo que a banca da PMPE traz 4 assertivas. Nesta questão aí temos 3, mas se assemelha demais. Vejamos, pois, as assertivas. Primeira assertiva. Ayrton é brasileiro e sua esposa Carmela é italiana. Bernardo, filho do casal, nasceu em Londres, enquanto seu pai lá estava a serviço da República Federativa do Brasil. Veja, o Bernardo é filho de pai brasileiro que está a serviço do Brasil. Logo, Bernardo é brasileiro nato. Assertiva 2. Benjamin nasceu no Brasil enquanto seus pais, que são alemães, aqui estavam a serviço da Alemanha. Ora, se Benjamin nasceu no Brasil, seus pais estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço do seu país, logo, Benjamin não será brasileiro nato. Benjamin não é brasileiro nato. Assertiva 3. João, filho de Maria, brasileira, nasceu nos Estados Unidos e foi registrado na repartição brasileira competente. Se foi registrado em repartição brasileira competente, João, embora tenha nascido nos Estados Unidos, será brasileiro nato. Portanto, João e Bernardo são brasileiros natos. A alternativa correta é a letra B de bola. Bernardo e João apenas são brasileiros natos. Bernardo e João apenas. Letra B, gabarito da questão de número 10. Pessoal, terminamos a nossa primeira rodada de questões do tema nacionalidade com foco na PMPE. Assista mais de uma vez a este vídeo. Meu aluno, minha aluna, não adianta aprender e se esquecer. Se você não revisar, aos poucos as informações aqui ministradas tornar-se-ão dispersas. Portanto, assista ao vídeo mais de uma vez. Assistir a esse vídeo e não revisar é desperdício de tempo. Beleza? Eu espero que você esteja motivado, eu espero que você esteja animado. Do lado de cá, de minha parte, você tem a garantia de um conteúdo certeiro, de um conteúdo de qualidade.